Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Me chamo Ana Cássia Malsvink, sou pastora na Paróquia Evangélica de Getúlio Vargas, uma das paróquias da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E a palavra que nos acolhe neste dia é a palavra da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, onde nos é dito: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Que a fé, que é dádiva do Espírito Santo, seja fortalecida nesta nossa celebração e que todos e todas nós sejamos inspirados e inspiradas para o agir transformador neste mundo. Amém. Nos encontramos e celebramos nesse dia, não em nosso próprio nome, mas em nome na certeza da presença de Deus entre nós, Deus que é Pai, Criador de tudo e de todos. Em nome também de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e em nome do Espírito Santo, nosso Consolador, aquele que caminha conosco diariamente, nos fortalece, nos anima e nos chama a vivermos cada vez mais em paz, em amor, em comunhão uns com os outros. Amém. Na certeza e na confiança de que Deus está entre nós, queremos nos colocar diante dele em oração. Oremos. Querido e bondoso Deus, Pai amado, Tu que conduziste o teu povo como o pai e a mãe responsáveis guiam a sua família. Tu que aceitas que nós levemos à tua presença tudo aquilo que nos angustia e que nos concedes alegrias na vida familiar, nós agora te pedimos, vem e orienta-nos com a tua palavra neste momento. Queremos também nesse dia te agradecer pelo nosso Pai, pelo seu sacrifício e dedicação em nosso favor, por seus bons exemplos que nos orientam e que nos dão um rumo seguro. Agradecemos-te, amado Deus, por tua palavra, por tua bondade e por podermos sempre confiar em ti. É o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, hoje e para todos sempre. Amém. Nos preparando para ouvirmos o que a palavra de Deus tem a nos dizer, a nos ensinar nesse dia, convido para nós cantarmos todos juntos A Tua Palavra é Semente. Semente, e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor. Meditando num certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua
tua palavra é o amor. Queridos e queridas, a palavra bíblica que nos chama à reflexão neste Dia dos Pais é a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 até o 33, que nós queremos ouvir neste momento. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é Pai, que é Mãe, e a força, a coragem, a esperança que vem do Espírito Santo esteja com cada uma e com cada um de vocês. Amados e amadas, logo no início do nosso texto, Jesus tem que ordenar aos seus discípulos que eles subam no barco e sigam até o outro lado do lago de Genezaré. Por que será que Jesus precisa ordenar ou insistir para que os discípulos façam aquilo que ele pediu? A ordem e a insistência resultam de duas razões. Primeira, entrar no barco e atravessar o lago implicava ter que realizar um grande esforço físico. O barco era de madeira, era tocado a remo e o lago a ser atravessado não era nada pequeno. Tinha 13 quilômetros de largura e 21 quilômetros de comprimento. De tão grande que era, ele também era chamado e conhecido como Mar da Galileia. Atravessá-lo significava pelo menos umas 20 horas de remadas. E eles já estavam cansados depois de um longo dia junto com Jesus e com uma multidão. A segunda razão já era final de tarde, em torno de 18 horas. Estava anoitecendo. Navegar durante a noite não era recomendado. Pescadores experientes não navegavam à noite. Alguns discípulos que antes eram pescadores sabiam disso. Além da escuridão, os perigos eram as possíveis tempestades, o frio, os ventos fortes, as ondas. E além desses fenômenos naturais, na época se dizia que o deserto e os mares durante a noite eram habitados por espíritos e fantasmas. Existiam os fenômenos sobrenaturais. Por
isso está explicado o porquê de Jesus ter que insistir com os seus discípulos. Segundo o texto, depois que os discípulos, a contragosto, partiram de barco, Jesus ainda permanece por mais um tempinho com aquela multidão que o seguia. Eram mais de 5.000 pessoas que o estavam acompanhando. Queriam estar perto de Jesus. Poucas horas antes eles tinham sido alimentados por Jesus. Mas agora Jesus pede para que eles voltem para suas casas. Tendo encaminhado os discípulos e a multidão, Jesus então decide subir um monte, ficar sozinho, descansar e orar. Essa era uma prática muito comum na vida de Jesus. E não era uma retirada de alguns minutinhos, mas de algumas horas. Segundo o nosso texto de hoje, esse momento durou mais ou menos 10 horas. Enquanto Jesus descansava e orava, no barco dos discípulos havia tensão e medo. Eles estavam sozinhos, sem o seu mestre, cansados de remar depois de 10 horas ali. Estavam no meio do lago, longe da margem. Estavam num barco de madeira, sem coletes salva-vidas, em total escuridão. Estavam com frio e com medo porque as ondas batiam forte contra o barco. E depois de algumas horas nessa situação, para piorar as coisas, no meio da madrugada, entre 3 e 6 horas, aparece alguém caminhando sobre as águas. Só pode ser um daqueles espíritos ou fantasmas que habitam os desertos e os mares e assombram durante a noite. Mas, para surpresa dos discípulos, não se tratava de nenhum espírito ou fantasma, e sim de Jesus, que, reconhecendo que o sentimento que ali reinava era de medo e de tensão, vai logo dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Mesmo assim, ainda havia uma desconfiança no ar. Estava escuro, havia ventos, o barco estava balançando, o lugar era de fantasmas. Não deu outra. Pedro pediu provas. Se é o Senhor mesmo, então mande que eu caminhe sobre as águas até onde o Senhor está. Venha, disse Jesus. E logo após alguns passos sobre as águas, a desconfiança e o medo de Pedro foram mais fortes. Pedro sentiu a força do vento, percebeu que estava se afastando do barco, acabou desviando do olhar de Jesus, olhou para baixo e começou a afundar. Nesse momento, Jesus já estende a sua mão, segura Pedro e os dois sobem no barco. O que restou para Pedro foi um puxão de orelha. Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Mas restou também uma confissão de fé por parte dos discípulos. O Senhor é mesmo o Filho de Deus. Queridos e queridas, essa é uma história muito bonita e que traz muitos e muitos ensinamentos para nós. E hoje vou destacar apenas alguns. O tempo de cada um e cada uma de nós neste mundo, seja ele mais curto ou mais longo, é uma travessia. E nessa nossa travessia nós não estamos livres da fragilidade do nosso barco, do nosso corpo. A nossa travessia não está livre da escuridão da noite, da necessidade de termos que remar sem parar, da necessidade de termos que, talvez, em alguns momentos, enfrentar
fantasmas, espíritos, tempestades, ventos fortes. Tudo isso faz parte da nossa viagem. Mas em nossa travessia, Jesus sempre aparece. Mesmo diante do cansaço dos remos, mesmo diante do medo dos perigos da noite no lago da nossa vida, mesmo diante do desânimo, quando olhamos para a extensão e a profundidade daquilo que está à nossa volta, o que importa mesmo é ouvir sempre de novo da parte de Jesus: coragem, sou eu, não tenham medo, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Pedro começa a afundar quando ele desvia o seu olhar de Jesus. Somente quando o nosso olhar, amados e amadas, não está em Cristo, é que a escuridão, o frio, os ventos contrários, os fantasmas, a fragilidade do barco é que serão percebidos. Mas a mão de Jesus sempre está estendida para aquele e para aquela que se sente afundando. Basta olhar e ver. Não importa, irmão e irmã, o quanto você luta. Não importa o quanto você se esforça para lidar com os perigos que a travessia da vida representa. As coisas só se acalmam quando Jesus sobe no barco. Nesse domingo, amados e amadas, nós celebramos e comemoramos o Dia dos Pais. Na navegação pela vida, os filhos também terão que lidar com muitos e muitos desafios e sentirão muito medo. Os pais são aqueles que sempre estão ali para estender a mão, segurar firme nas mãos dos filhos e colocá-los em segurança. Que Deus, o nosso bondoso Pai, nos ajude a realizar a nossa travessia da vida, seja como filhos, seja como pais, que consigamos remar contra a maré, que aceitemos que as tempestades, os ventos, os fantasmas fazem parte desta travessia, que não desviemos jamais o nosso olhar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nos lembremos sempre que a sua mão está ali estendida a todos e todas nós. Que Deus esteja conosco, que Ele abençoe a todos e todas nós, que Ele derrame todas as suas bênçãos sobre todos os papais nesse domingo. Amém. Amados e amadas, vamos ver e ouvir nesse momento a pequena e singela homenagem preparada pelos confirmandos a todos os papais. Um pai dá conselhos, encorajamento quando a gente precisa. Um pai se importa com as coisas que são importantes para a gente. Um pai fica feliz com o nosso sucesso e felicidade a vida inteira. Eu agradeço, Pai, pelos abraços, risos, alegrias e momentos especiais a cada dia, por todas as maneiras como você demonstrou o quanto me amava e se importava comigo, por a paciência e seu humor. Eu agradeço, Pai, por tudo que você sempre fez. Eu tenho muito orgulho de ser sua filha e sou muito feliz por ter um pai como você. Feliz Dia dos Pais. Bondoso Deus, que todos os pais do mundo saibam ser verdadeiros pais, amando, compreendendo, perdoando, para que assim possam estar à altura de sua missão que tu mesmo colocaste em tuas mãos. Oi, meu nome é Mário Augusto Mizola, eu tenho 12 anos, eu estou no primeiro ano do ensino confirmatório. Senhor, cuida e ilumina todos os pais do mundo.
Todos eles precisam de proteção, pois a missão é idêntica: que todos os pais do mundo sejam abençoados. Vamos agora cantar e louvar ao nosso Deus todos juntos com a canção Deus Sempre Me Ama. Deus sempre me ama, o amor me chama e assim me inflama no mesmo amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Cativo estive e graça obtive, do amor que vive e faz viver. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Enviou seu filho, prestou-me auxílio, mostrou-me o trilho que ao céu conduz. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Jesus buscou-me, Jesus salvou-me, Ele aceitou-me com terno amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Queridos e queridas, uma das tarefas mais lindas que nós temos como comunidade de Jesus Cristo é a oração de intercessão. É nos colocar diante do nosso Deus e orarmos, pedirmos e intercedermos por todos aqueles e aquelas que estão sofrendo. Coloquemo-nos nesse momento diante do nosso Deus em oração, na certeza de que Ele está nos ouvindo. Oremos. Todo-Poderoso e Eterno Deus, nosso Pai querido, nós queremos te agradecer por mais este dia de vida que tu nos concedes. Agradecemos pelos pais, tanto aqueles que ainda vivem conosco, quanto aqueles que já partiram. Mas também, amado Deus, chegamos a ti para pedir e interceder por todos aqueles e aquelas que sofrem pela perda de alguém querido, ou que sofrem por algum tipo de enfermidade, para que encontrem ânimo e sejam perseverantes na fé, na certeza de que tu estás ao lado deles, cuidando e amparando. Pedimos-te, amado Deus, por todos os pais. Ilumina-os e concede-lhes sabedoria, responsabilidade e discernimento em todos os dias de sua vida. Oramos pelas autoridades do nosso país, do nosso estado e também do nosso município, para que governem conforme a tua vontade, com muito respeito, responsabilidade e dignidade. Ajuda-nos, querido Deus, a sermos pessoas que fazem a diferença neste mundo, vivendo em paz e em amor uns com os outros. Tudo isso, amado Deus, que nós aqui colocamos em oração, e tudo mais que fica guardadinho dentro do nosso coração, nós queremos incluir neste momento, na oração que o teu Filho Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados e amadas, a oferta deste final de semana é destinada para o Fundo para o Trabalho com Jovens dentro da ISLB. A juventude evangélica reúne-se em nossas comunidades com alegria. Esses encontros necessitam do seu apoio. A oferta do culto de hoje
possibilita o trabalho com jovens na ISLB, na articulação e desenvolvimento de atividades com grupos de jovens, nos trabalhos do Conselho Nacional de Juventude Evangélica, na preparação do Congresso Nacional da Juventude Evangélica, na capacitação e formação de lideranças, na elaboração de materiais e nos diversos encontros e intercâmbios. Agradecemos pela valorização e pelo estímulo para com este trabalho, demonstrados nas ofertas do dia de hoje. A sua oferta, querido e querida, pode ser colocada dentro do envelope e entregue à diretoria da sua comunidade em um outro momento. Ou então essa oferta ela pode ser feita de maneira virtual. O link para a oferta para esse final de semana estará na descrição do nosso vídeo. É só procurar lá, clicar e fazer a sua oferta então de forma virtual. Que Deus abençoe as dádivas, bem como a todos e todas que estão ofertando. Queridos e queridas, vamos nesse momento nos colocar diante do nosso Deus e receber a sua bênção. Convido para que aí onde você está, que você estenda as suas mãos com as palmas voltadas para cima em sinal de recebimento e receba agora a paz e a bênção de Deus. Que o vento sopre suave sobre a sua vida, trazendo sempre o aroma da paz. Que a chama do Espírito Santo aqueça o nosso coração, deixando-o pleno de ternura. Que a palavra que sair dos nossos lábios e as que visitarem os nossos ouvidos levem e tragam sempre o som de uma bênção. Assim nos abençoe o bondoso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos e todas vocês na paz de Deus, que Ele esteja com vocês, que Ele caminhe e ilumine a vida de todos e todas vocês. Desejo um bom domingo, uma boa semana e um abençoado Dia dos Pais a todos os papais.